Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Hoje é um dia especial, porque é Santa Ceia. Santa Ceia. Eu acho que vou pregar aqui embaixo com vocês, porque está muito longe ali o altar, não está? Acho que por causa do louvor, né? Está longe? Acho que eu vou pregar aqui pertinho de vocês. Pode ser? Bom, eu gostaria que você que trouxe a palavra, você abrisse em João 17. Coloque a palavra sobre o seu coração, assim que você abrir. Se você esqueceu a Bíblia, põe a mão sobre o seu coração. Nós vamos falar com Deus. Vem através da tua palavra falar aos nossos corações, que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a nos ensinar através da tua palavra, a nos revelar a tua vontade, Senhor, nesta manhã. Que os nossos olhos e ouvidos espirituais possam estar abertos para ver e ouvir tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, para que a nossa vida esteja no centro da tua vontade, Deus. Paizinho, abençoa tudo do início ao fim. Repreende tudo aquilo que quer impedir o teu trabalhar nesta manhã. Que o teu nome seja glorificado através das transformações da vida do teu povo. É o que eu te peço em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Eu quero falar hoje sobre a oração sacerdotal. E eu quero que você compreenda uma coisa. Hoje é o quê? Santa Ceia. E essa Santa Ceia, ela reproduz, né? Ela traz a memória ali, ela reproduz o que aconteceu lá atrás com Jesus. Então, antes do Senhor Jesus ter sido ali traído, entregue, ter sido preso, né? Antes dele ter sido preso e tudo mais, aconteceu o quê? A Santa Ceia. Então o Senhor Jesus foi preso ali naquela noite, mas houve primeiro a Santa Ceia, e essa ceia que existiu foi muito importante. Quando você vai lá na palavra do Senhor, você consegue ler tudo assim, né? Um resumo, que na Bíblia é só resumo. Imagina quantas coisas, né, que o Senhor ensinou. E ali é um resumo. Você consegue ver um resumo daquilo que ele ensinou para os discípulos. Não foi só um momento ali, uma ceia, um momento que eles iam sentar para comer e ponto. Não. Compreenda que foi uma festa para os discípulos aprenderem muitas coisas. A gente já pregou várias vezes sobre instruções que o Senhor Jesus deixou, porque depois disso ele ia ser preso, morto, ia acontecer tudo que ia vir a acontecer. O Senhor Jesus já sabia. O Senhor Jesus já sabia. Então o Senhor Jesus naquela ceia, ele usa daquela ceia para dar vários ensinamentos para os discípulos, porque eles iam continuar a partir dali, e ele dá muitos ensinamentos. E aí depois que ele dá todos aqueles ensinamentos, o Senhor Jesus faz uma intercessão. A gente tem falado sobre orações, Deus tem falado na palavra, né, sobre orações. E a gente inclusive falou, até de acordo com a ciência, sobre a intercessão, que Deus ouve e responde, né? Intercessão é um meio de oração eficaz. E aqui o Senhor Jesus, ele faz uma oração sacerdotal. Por que tem o nome de sacerdotal? Porque os sacerdotes, eles tinham a função ali de interceder a Deus, né, pela vida de quem? Do povo. E o que o Senhor Jesus vai fazer agora é justamente isso. Ele vai ali interceder a Deus pelos discípulos. Mas não só isso.
Nós vamos ler. Mas não só isso. Esta oração que o Senhor Jesus faz, Ele intercede por 3 coisas. Ele ora falando sobre 3 coisas. A primeira coisa que Ele ora, que Ele fala com Deus, é a respeito dele. A segunda coisa é a respeito dos discípulos que estavam ali, que iam ficar sem Ele agora, mas que iam ter que seguir. E Ele ora a respeito disso. E Ele faz nessa oração que Ele faz aí sacerdotal, tem outra coisa que Ele intercede por outra coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar, e aí a gente vai descobrir. Amém, pessoal? Preste muita atenção. É um pouquinho longo, é o capítulo todo, porque é a oração que Jesus fez, é a oração. Eu sei que às vezes, né, quando é encontrão, a gente resume, pega poucos versículos, mas hoje é um domingo de manhã. Está aqui os filhos para aprender, então fique esperto. Deu sono, levanta, porque a pastora está aqui na tua cara. Não me faça falar assim, acorda, irmão, para receber a bênção. Não me faça. É melhor se você levantar, todo mundo vai falar, essa pessoa é de fé. Ela não quis dormir. Ela levantou, ficou de pé, mas não perdeu a bênção. Agora, se você falar assim, não, que vergonha, eu vou ficar aqui mesmo. Morrendo aí, eu vou te acordar. Você veio aqui para ouvir, não veio? Para aprender? Vamos prestar atenção nessa oração? Olha só o que vocês vão fazer agora. Vocês vão poder saber a oração que Jesus fez. Antes dele ir para o Getsemane e depois ser preso. Esta foi a oração, você vai descobrir. Então vamos lá, vamos saber o que Jesus orou. João 17, vamos lá. Jesus orou para o céu e orou assim: Pai, chegou a hora. Ele já sabia, né? Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele está falando ali dele mesmo. Então ele começa ali falando dele. E ele fala, né, que o Senhor que deu a ele a autoridade sobre a humanidade, para que ele pudesse então fazer o que ele tinha que fazer, o sacrifício dele, e assim conceder a vida eterna. No 3 ali fica claro, a vida eterna é essa, ó, que conheçam o único Deus e a Jesus Cristo, que foi o enviado de Deus. Eles são Aqui não existe mais dúvidas. Existem muitas religiões nesse mundo, muitas religiões. Dá para fazer aqui uma lista de religiões. Mas existe a religião que é verdadeira. É aquela que possui o único Deus, o quê? Verdadeiro. E vem através de Jesus. Jesus, ele fala: eu sou um caminho, uma verdade, uma vida. É isso que ele fala? Não. O que ele fala na palavra dele? Eu sou o caminho. O caminho. Se alguém vira para você e falar assim: ó, esse aqui é um caminho para chegar, significa que existem vários. Existem outros. Talvez eu não conheça, mas esse é um dos que é para chegar. Só que Jesus, ele não é um dos caminhos. Ele não fala: eu sou um dos caminhos. Todos os caminhos levam a Deus. Eu sou um dos caminhos.
Quem já ouviu todos os caminhos levam a Deus? Mas Jesus disse isso? Não, ele é o caminho. Então se eu viro para ele e falar assim, ó, o caminho é esse. Se você quiser ir para outro canto, vai chegar em outro lugar. Mas o caminho é quem Jesus é. Ele é o caminho que conduz à salvação em Deus. Amém, pessoal? Ele está aqui falando dele. Continue aí, Obrega. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Olha que legal. Que legal para Jesus poder falar isso nessa versão. Quantas pessoas são chamadas para uma missão? Jesus recebeu uma missão de Deus. E quantas pessoas são chamadas para uma missão e elas não completam a missão? Ela é chamada, talvez ela até fala, eis-me aqui. Porque existem aqueles que são chamados e não se colocam à disposição. Mas existem aqueles que são chamados e falam o quê? Eis-me aqui. E a pessoa às vezes até começa na fé, mas ela não completa a missão dela, sabe? No meio do caminho vem o desânimo, ela para, ela desiste, ela sai da igreja, ela sai da fé, ela abandona a obra. Você conhece pessoas que já fizeram isso, mas você não pode ser essa pessoa. O Senhor Jesus pode fazer essa oração. Olha que legal ele poder falar, eu te glorifiquei aqui na terra, de verdade, que é a nossa função, a nossa função aqui na terra é o quê? De glorificar a Deus. Jesus cumpriu essa missão, porque aqui já está terminando, né? A missão dele, ele já está prestes a ser preso e tudo mais. Ele já está falando ali que ele glorificou o Senhor na terra e completou a obra que o Senhor deu para ele fazer. Pensa aí. Deus te chamou. Deus te chamou para fazer coisas pela obra de Deus. Você pode falar, você pode dizer, eu faço. Vou chegar no fim da minha vida, pastor, o dia que for o fim da minha vida, que eu estiver pronta para ir para a glória, eu vou falar, Senhor, eu completei a missão que o Senhor me deu. Missão dada foi missão cumprida. Eu tive um bom testemunho. Eu fugi da corrupção do mundo. Eu cuidei dos órfãos, das viúvas. Eu fiz tudo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. O Senhor Jesus pôde falar, porque Ele fez. E aí Ele fala assim, agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória, que o quê? Antes mesmo que o mundo existisse. Olha só, e agora, glorifica a mim, com a glória que eu já tinha. Eu tinha antes do quê? Antes do mundo existir. E aí, já as pessoas que têm dúvida sobre o Senhor Jesus, o Senhor Jesus está só no Novo Testamento. O Senhor Jesus não está no Antigo Testamento. O Novo Testamento já começa falando que Ele é o Verbo. Quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você consegue compreender que o Senhor Jesus estava lá? Ele estava lá na criação do mundo, mas Ele estava lá desde antes mesmo, antes que o mundo existisse. Ele já estava lá. Ele é do Pai, o Pai é dele. Consegue compreender? Ele vai continuar falando sobre unidade. Eles são um. E ele vai continuar falando sobre unidade. Mas aqui ele fala, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Ele está agora falando dos discípulos, daqueles que ele ensinou, pregou. E aí ele fala, eles eram teus, e tu destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Olha só, Senhor, os homens eram teus, o Senhor deu para mim,
E eu ensinei eles como que eles se achegam a ti. É através do quê? Da palavra. Eles têm guardado a tua palavra. E isso é muito importante. Os discípulos eram cheios de erros e falhas, sim ou não? Sim. O fato deles estarem guardando a palavra do Senhor não significa que eles eram perfeitos. Eles não eram. Mas eles estavam lá, assentados na mesa de Jesus, comendo do mesmo pão, bebendo do mesmo cálice, estando no mesmo barco. Eles estavam lá para aprender. Eles estavam lá para ouvir as palavras, aprender e guardar. Eles estavam fazendo isso. O Senhor Jesus está aqui, ó, orando. Agora ele ora, falando dos discípulos. Eu quero orar por eles agora. Jesus está orando ali por eles. Porque eles têm guardado a tua palavra, Senhor. Continua, obreira. Agora, eles sabem tudo o que me deste. Eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Agora eles sabem. Quando o Senhor Jesus começou o trabalho, eles sabiam? Não. Talvez você não sabe ainda. Você está vindo aprender, você vai ficar sabendo. Ou você já aprendeu e hoje você sabe. Sabe que tudo que me deste vem de ti. E eles agora poderiam reconhecer. No começo os discípulos ficavam perdidos perto de Jesus. Mas aqui, onde eles já estavam 3 anos juntos de Jesus, ali no ambiente de Jesus. Ambiente é tudo. Eles acordavam, dormiam ali com Jesus, iam para lá, viajavam com Jesus, vinha para cá, fazia a obra. Então, o tempo inteiro eles estavam com Jesus. Agora eles já estavam aprendendo, né? De fato. E fala assim, pois eu lhes transmiti as palavras que me destes, e ele as aceitaram. O Senhor Jesus transmitiu a palavra para muita gente enquanto ele esteve aqui nessa terra. Mas será que todos aceitaram? Será que todos aceitaram? Nem todos. Muita gente recebeu a palavra e não aceitou. Mas ele está falando aqui daqueles discípulos de fé, dos amigos dele, daqueles discípulos que estavam ali com ele. Eles receberam a palavra e a aceitaram a palavra. E aceitar a palavra, você precisa ser humilde para aceitar. Eu sempre uso o exemplo de Pedro, porque Pedro, quando se permitiu ser usado pelo diabo, sempre se dá conta, achando que estava defendendo Jesus. Ele se permitiu ser usado pelo diabo, Jesus vira para ele e fala: arreda-te de mim, Satanás. Repreende o mal que quis atuar em Pedro. Pedro ficou assim, Pedro poderia virar ali e falar assim: eu não aceito isso. Como assim? Como ele me chama disso? Como ele fala comigo desse jeito? Não. Ele aceitava, os discípulos aceitavam a orientação, os discípulos aceitavam os ensinamentos. Não adianta a gente estar aqui e você a gente está te ensinando. Te ensinar depende de quem fala aqui, Estou falando, estou te ensinando. Minha parte é o quê? Agora, você aceitar é a sua parte. Vou deixar entrar no meu coração essa palavra e me transformar, ou eu não aceito, eu não concordo? Os discípulos, com todos os erros e falhas que eles tinham humildade para aceitar os ensinamentos do Senhor, a palavra que ele ensinava. E aí ele fala assim: eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste, e eu rogo por eles. Olha a intercessão aí. O Senhor Jesus está agora fazendo o quê? Orando pelos discípulos. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são
teus. Tudo que eu tenho é teu. E tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Olha só. Que coisa maravilhosa, né? O Senhor Jesus orando, pedindo ao Pai ali por eles. Eu não estou rogando agora pelo mundo. E o mundo aqui representa as pessoas que ouviam, mas não aceitavam. Ele não estava rogando pelas pessoas que ouviam e não aceitavam. Ele estava rogando pelas pessoas que ouviam, estava orando, intercedendo pelas pessoas que ouviam e aceitavam aquela palavra. Consegue compreender? E aí ele fala assim lá no... Põe para mim, orelha, no 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como somos um. Olha só, que forte. O Senhor Jesus clamando ao Pai, protege eles, protege em teu nome, o nome que me deste. Porque eles são o quê? Um. E ele também queria que os discípulos fossem também em Deus. Da mesma forma como Jesus era um com Deus, os ensinamentos de Jesus eram que os discípulos pudessem ser um com Deus. Os ensinamentos são que você possa ser um com Deus. Consegue entender? Olha só. Ele fala aqui: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Alguém ia ter que trair. Alguém ia ter que trair, e infelizmente foi Judas que se colocou nesse lugar. Existia ali, né, as Escrituras já sabia disso, e já disse isso antes, que o Senhor Jesus seria traído pelos seus, enfim. Meu amado, existe uma promessa de que no final dos tempos o amor de quase todos se esfriará. Existe não é uma promessa, uma profecia, uma coisa que vai acontecer. E que a Bíblia já sabia que ia acontecer, por isso que falou. Agora, precisa ser você? Precisa ser você cumprindo essa parte? Não precisa ser você. Judas tinha toda a condição de não ser ele, e aí seria outro. Alguém ia trair, porque o que não falta é traidor. Mas ele se permitiu ser aquele que estava longe, aquele que de fato escolheu pela perdição. Existe uma promessa, existe na palavra, está escrito lá, infelizmente está escrito: o amor de quase todos se esfriarão no final dos tempos. Quase todos. Você não precisa fazer parte disso. Você pode fazer parte da promessa em que o Senhor te salva, em que o Senhor te dá vida e vida em abundância. Você que escolhe. Veja bem, o que Judas recebeu era o mesmo alimento que os demais discípulos recebiam. Mas como era o coração? O Senhor Jesus estava ensinando ali o amor, ele falava: não, está errado, por que deu essa oferta para o Senhor? Aí dava uma desculpa, podia ter dado para os pobres e tal. Dava uma desculpa, porque ele era o quê? Ladrão. Ele estava com o Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Mas ele era o quê? Estava perdido. Você não pode ser esse tipo de gente que está aqui dentro da igreja, ouvindo a palavra transformadora
Cuidado. Porque Judas conseguiu isso. Ele conseguiu se perder ouvindo as pregações dos ensinamentos do próprio Senhor. Porque ele era perdido nele mesmo. Cuidado. Para você não se perder dentro de você com as suas confusões, com seus pensamentos, com os seus paradigmas. Cuidado. Porque você está no mesmo ambiente onde pessoas recebem vida. E você se recusa a receber essa vida. Porque é orgulhoso, porque não aceita, porque não concorda, porque você deixa o seu ego gritar. Mas o Senhor Jesus, para descer aqui, ele precisou ser humilde, porque ele estava sentado no trono. Ele deixa o trono de glória para vir aqui, nos ensinando a humildade, nos ensinando a obediência ao Pai. E aí a gente, às vezes, quer achar que não. Minha vida eu resolvo eu. Olha só, mas nem o Senhor Jesus não resolveu eu. Não, é a vontade do Pai, eu farei. E você acha, não, na minha vida cuido eu. Que impetulância. Como assim? Que orgulho, na minha vida cuido eu. E é assim que as pessoas se perdem. Mas o Senhor Jesus estava aqui intercedendo por aqueles que se perderam? Não. Ele estava intercedendo por aqueles que aceitaram essa transformação através da palavra, aceitaram a palavra do Senhor. Coloca aí para mim, obreira. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Gente, o que é alegria para você? As pessoas lá fora estão acostumadas a associar alegria com um momento. Um momento. Então, tipo, elas vão sair para beber, tem um momento ali de comunhão ali com os colegas. Eu sou alegre. Passou aquilo, acabou aquilo. Do mesmo jeito como veio, rápido vai rápido. É a alegria do momento. Do jeito que veio, vai. Mas a alegria da plenitude do Senhor tem nada a ver com o que você está acostumado lá fora. Porque a alegria do Senhor não é algo que você, não é um estado, eu estou alegre. Não é isso, não é um estado, é uma condição. Eu sou alegre. E dentro disso, claro, você vai ter momentos mais alegres ainda, né? Vai ter momentos de alegria, vai ter momentos de tristeza também, neste mundo. Mas é diferente você estar. Consegue entender? Você ser e estar são coisas diferentes. Eu estou alegre. É algo nesse momento. Eu estou alegre agora. Mas Deus, Ele tem para você uma alegria que vai te fazer uma pessoa alegre. Eu sou alegre. E dentro dessa vida em que eu sou alegre, porque a plenitude da alegria está em mim, a plenitude do Senhor está em mim, eu sou alegre. Aí você vai ter momentos. Mas uma vida alegre, lá no mundo, as pessoas do mundo não têm uma vida alegre. Por isso que elas vivem um momento e depois querem se matar. E vamos combinar, gente, tanta gente se matando, tantos jovens se matando, deixa vídeo, uma coisa horrorosa. O diabo está tentando enrolando sobre a vida das pessoas, colocando depressão, colocando... As pessoas não são felizes. Elas vivem uma vida no pecado e não são felizes. Não se engane. Você que está aqui na fé e que o diabo fica falando para você assim, o pecado é bom, o pecado é gostoso. Porque você está aqui na fé, o diabo quer levantar um engano para a sua vida. Mas quem está lá e pode fazer a vontade quer morrer. Conseguiram entender?
vou buscar, pelo amor de Deus, uma ajuda, um respiro. Você consegue compreender isso? Consegue entender? A alegria do Senhor é o que nos fortalece, é o que nos faz a gente caminhar nessa terra onde tem muitos problemas na nossa vida. Sem a alegria do Senhor eu não consigo vencer o dia a dia, a rotina, a luta que é a guerra de matar um leão todos os dias. Senão você vai ficar deprimido. Mas com a alegria do Senhor você sabe que toda luta vai ter a vitória. E você vai glorificando a Deus em cada vitória. Amém, pessoal? Amém. E aí ele fala assim, ó, dê-lhes a tua palavra. E aí o que aconteceu? Então ele está falando da glória de Deus. Daí eu fiz o quê? Eu dei alegria para eles, dei a tua palavra. Mas aí o que aconteceu? O mundo odiou. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Quer dizer, eles começaram a se torcer. Isso acontece contigo? Você começa na fé e você passa a ser perseguido. Quando você era do diabo, ninguém se levantava. Você era do diabo, era do time do diabo, Aí você começa a mudar a sua vida, entregar a sua vida ao Senhor. Você começa a fazer tudo o que você tem que fazer, viver na palavra do Senhor. E aí o mundo começa a se levantar. Aí você é perseguido. Aí as pessoas se levantam. Amado, não espera reconhecimento do time contrário. Não espera. Não espera que o time contrário fique alegre, o time contrário que eu digo é do diabo, fique alegre com a sua salvação. Não espera. Vamos falar de futebol? Tá aí o campeonato, o futebol. O que acontece quando um time perde? O outro time o quê? O outro time o time que perdeu vai comemorar que o outro ganhou? Não. Você viu aí comemorações do Palmeiras? O que aconteceu? São times o quê? Você espera que o time que perde comemore e festeje se ele é do time contrário? Você vai ser perseguido, meu amado. Você vai ser perseguido. E você vai ter que ter uma vida muito reta. Você vai ser perseguido na tua casa. Você vai ter que ter uma vida muito reta com Deus. Para que esses que te perseguem hoje enxerguem a mudança de Deus na sua vida e falem assim, eu acho que eu vou mudar de time. Eu quero ser de Deus que você serve. Esse time aqui só perde. E o seu tá o quê? Ganhando. Por isso você tem que se manter na fé. Testemunhando, dando um bom testemunho. Porque as pessoas vão querer servir o teu Deus, vão querer ir para o time que você está, o time da vitória. Mas até você vencer e as pessoas conseguirem identificar, enxergar, vai ter o quê? Vai ter todo mundo contra você. Não. Você venceu ali? Não, que isso? Essa é a perseguição. Se o Senhor Jesus foi perseguido, os discípulos não iam ser? A palavra fala, não é? Ele fala, se o mundo me odeia, quer dizer, o mundo odiou o Senhor Jesus. Ele não ia, o mundo ia amar os discípulos que pregam a palavra de Jesus? Não espera. Não espera que as pessoas do mundo vão comemorar com você. As pessoas normalmente vão te perseguir. Vai ter um ou outro que te ama de verdade, apesar de não conhecer a Deus, mas quem te ama de verdade
apoia o seu crescimento e futuramente a pessoa vai estar aqui do teu lado. Mas as pessoas em si, a sua grande maioria, as pessoas se levantam, as pessoas perseguem. As pessoas não se incomodavam quando você era um bebum, gastava todo o seu dinheiro em bebida, em cigarro, em vício, em noitada. Aí você vira cristão, a pessoa vem e tira sarro de você, é dizimista agora, está dando dinheiro para o pastor, para a igreja. Quer dizer, ninguém se incomodava com nada. De repente vem o quê? Um encontro. Será que os discípulos viveram perseguição, gente? Viveram. Viveram. E eles iam ser muito perseguidos. Por isso que eles tinham que ter a alegria de ser. Porque ia ter muitos momentos de dificuldade. Se eles não fossem alegres e felizes na plenitude de Deus, eles não iam conseguir. Se eles dependessem de momentinhos. Porque é difícil ter momentinhos no final dos tempos, de viver só momentinho. Não tem. É guerra, é luta. Você vai precisar buscar esse Deus para receber isso. Essa oração que Jesus está fazendo ali, ó. Senhor, que Ele tenha a alegria da tua plenitude. E aí ele fala assim, ó, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. O Senhor Jesus já falou, ó, eu não estou orando para o Senhor levar isso tudo para o céu agora já. Então vamos resolver. Eles não vão ser mais perseguidos. Então vamos para o céu agora. Não, não é isso. Enquanto eles estiverem aqui, que eles venham estar livres do quê? Do maligno. Que eles vão estar sob a proteção de Deus. Até chegar o momento de eles estarem com Deus, com Jesus, na glória. Que eles vivam nesta terra debaixo da proteção. É assim que a gente deve orar. É ou não é? A nossa oração tem que ser essa. A gente vive nessa terra e tem que ser debaixo da proteção do Senhor. Porque sem a proteção do Senhor não está dando. Não dá. É impossível. Olha como é que está as coisas lá fora. Por isso que eu falo, ore, peça a Deus proteção. Era o que o Senhor Jesus estava pedindo aqui. Aí ele fala ali embaixo, né? Eles não são do mundo, como eu também não sou. Apesar deles viverem neste mundo, eles não pertencem ao mundo. Eu sempre dou o exemplo da garrafinha de água limpa, doce, fechada. Essa garrafinha lançada ali num rio sujo, que é o mundo, mas aquela sujeira não está dentro da garrafa. Se ela estiver fechada, é assim a gente nesse mundo. A gente está no mundo sujo, mas a sujeira do mundo não pode estar em nós. A gente precisa estar fechado, blindado, lacrado, para que a sujeira do mundo não penetre na nossa vida, mesmo que a gente esteja no mundo, porque a gente vive no mundo, trabalha no mundo, enfim, é no mundo. E aí ele continua aqui, ó. Santifica-os. Aonde? Na verdade. Santifica-os. Na verdade. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Tua palavra é a verdade. A gente pede tanta santificação. Deus quer ser uma pessoa, né, que vive em santidade. A gente tem um desejo de viver em santidade, pelo menos quem é da fé tem o desejo de fazer as coisas certas e viver em santidade. E esse desejo, ele surge através da palavra de Deus. E você consegue alcançar essa santidade vivendo na verdade, que é a palavra de Deus. Tem como uma pessoa alcançar a santidade fazendo as coisas que o mundo manda ela fazer? Não. Ela tem o quê? Seguir a palavra de Deus. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo.
Agora ele fala assim para Deus: Deus, assim como o Senhor me enviou para uma missão, de vir aqui nessa terra, pregar, falar, fazer. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou enviar ao mundo. Agora é a vez de quem pregar? Os discípulos. Agora os discípulos vão dali, pregar. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Se o Senhor Jesus é santo, ele precisa se santificar? Ele é santo. Mas por que ele faz? Por que ele santifica? É meio às vezes sem lógica, né? Como assim? O Senhor Jesus se santifica? Só para você entender. O Senhor Jesus precisava se batizar? Não. Qual pecado o Senhor Jesus tinha para se arrepender, já que o batismo é o ato do arrependimento do pecado, a imersão ali, né? É uma nova vida. Você entra com pecado e sai sem pecado. Se tinha uma pessoa nessa terra que não precisava se batizar, era quem? Jesus. E por que fez? Pra gente se santificar não é assim? A gente não tem que fazer certas coisas? O Senhor Jesus nos ensinou. Tudo. Lembra que o servo, quando chegava alguém, né, na casa da pessoa, um convidado, vinha o servo da pessoa e lavava o pé da pessoa ali? Era o menor, sempre lavava os pés daquele maior. Então sempre era o servo que ia lavar os pés do maior. E aí o que acontece? O Senhor Jesus, antes da ceia, o que ele faz? Lava os pés. Ele. Olha só as coisas que ele faz para nos ensinar a santidade. Ele se coloca na posição que a gente precisa estar. E o Senhor Jesus viveu assim todo esse tempo. Todo esse tempo ele viveu assim. Sendo guia, determinando ali, mostrando com atitude o caminho da santidade. Não era só falar, vocês precisam fazer isso. Vocês precisam orar. Não era falar, era eu vou orar. Vamos orar. Era ele junto. Consegue entender que o Senhor Jesus estava ali? Ele estava lá, seguindo, ensinando, vivendo, se santificando, vivendo a verdade, para ensinar os discípulos a viver essa verdade. Ele seguia a palavra, tudo que ele falava. Você vê, quando você lê o Novo Testamento, várias vezes ele vai citar palavras, trechos lá do Antigo Testamento. Ele vai citando e faz casar. Ele estava ali, ele veio para cumprir, né, aquela lei. Então, lá no 20 ele fala assim, agora que são elas. Lembra que eu falei, olha aqui para a pastora, eu falei que era dividido em 3 partes. Era dividido em 3 partes. A oração sacerdotal. Primeiro eu falei que era, ele falava sobre quem? Sobre ele. Ele orava falando sobre ele. Depois ele intercedia por quem? E agora? Nós. Cara, você tem noção de como você é amado? O Senhor Jesus intercedeu por sua vida antes de você nascer. Agora ele vai interceder por você, por você. Você consegue entender? Ele falou dele, ele falou dos discípulos. E agora você vai descobrir que ele orava especialmente por você. E ele fala,
minha oração não é só por esses, porque os discípulos estavam lá presentes. E minha oração não é só para esses discípulos que estão aqui. Agora ele vai estender tudo o que ele orou aqui. E ele falou: rogo também por aqueles que ainda crerão em mim por meio da mensagem deles. Olha só, o Senhor Jesus estava ali falando com Deus sobre os discípulos, mas aí ele estende e fala assim: só que essa oração que eu estou fazendo, o seu cuidar, proteger, santificar, não é só para estes, mas eu quero agora orar por todos os filhos que virão a partir da mensagem desses. Olha só, o Senhor orou, o Senhor Jesus intercedeu por nós antes da gente nascer. Você tinha nascido aqui? Você tem noção que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, estava intercedendo por você. E Ele fala: para que todos sejam um. Lembra da unidade? Assim como o Senhor Jesus, o Pai é um, nós vamos entrar nisso. Esse é o desejo dele, que sejamos um, nós com Ele. Olha lá. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me envias. Gente, olha isso. Opa! Olha isso! Você consegue se dar conta que o Senhor Jesus já orava por você antes mesmo de você nascer? E você tem dúvidas? Você tem dúvidas se você é amado? Você tem dúvidas se deve entregar o seu coração a Ele? Ele já orava por você. Você realmente acha que existem problemas que você não vai conseguir vencer? Quem intercedeu por você, o Senhor Jesus. É quem intercede por você. É o próprio Senhor Jesus. É isso. E aí ele continua falando. Não, peraí, volta um pouquinho no final, né? Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me envias. Olha só, que o mundo creia, que o mundo veja a nossa vida em Deus. E assim eles venham ter a chance também de ter essa vida e glorificar a Deus. Continua aqui, obreira. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Oh! Alguém tem dúvida do amor de Deus por Jesus? Mas o Senhor Jesus está falando assim: que o Senhor vem amar nós, né? Ele está intercedendo por nós. Que o Senhor vem amá-los como me ama. Que todos sintam, vejam esse amor incrível. E aí ele finaliza aqui. Ele finaliza falando assim: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Quer dizer, ele está falando aqui sobre a eternidade. Sobre a eternidade. Quer
Quer dizer, ele está falando, eu quero que aqueles que estão aqui, ó, estejam comigo. Aonde? Lá na glória. Vendo a tua glória. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome. E aí que vem. E continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Gente, o Senhor Jesus começa essa palavra lá falando que ele completou a missão, não falou? Mas aí ele termina falando aqui que ele vai continuar fazendo, porque com a vitória dele, ele deixa um legado. Ele deixa um legado. Meu amado, se você estiver na fé, ainda que seja no momento que você partir, a sua vida aqui vai continuar salvando pessoas. A sua vida aqui vai continuar sendo transformada se você estiver na fé. Você sabe o que eu ouvi? Falando sobre legado, eu vi um testemunho do Titanic. O Titanic, todo mundo sabe, né? Foi aquele navio, o primeiro navio grandão que fizeram lá, que falaram que nem Deus afundava, e no final o quê? Afundou. Só que tinha o que lá? Tinha um homem de Deus lá. E esse homem, ele estava com um colete salva-vidas. E no meio aqui daquela escuridão, daquele momento crítico, né, que foi ali o navio afundando, ele conversa com um homem que estava em desespero. E aí ele fala para o homem assim, ele fala, e o homem estava sem colete, né? E aí o homem estava ali se afogando, ele olha para o homem se afogando, e aí ele fala, você conhece a Cristo? Não! Aí ele pega, ele olha para o homem, conversa um pouquinho ali, daquele jeito, né? Naquela dificuldade no momento. Ele pega, tira o colete, entrega para ele. E aí o cara pega o colete sem entender e fala assim, ó, eu não preciso. Porque eu vou estar com Cristo agora. Mas você precisa encontrar Jesus. Você vai morrer agora, você vai para o inferno. Você vai sair daqui e você vai buscar Jesus, encontrar Jesus. E ele dá o colete. Isso é uma história real. E aí esse homem fala assim, poxa, esse homem deu o testemunho, né? Aí esse homem vem e dá o testemunho. E fala, tipo, ele morreu e deixou ali para mim a lição. E hoje eu estou aqui e ele continua salvando vidas, mesmo que ele completou a obra dele, mas ele continua salvando vidas através do ato que ele teve. E aquele homem falava assim, hoje meu objetivo é falar de Jesus para as pessoas. Porque eu falando de Jesus para as pessoas é a continuidade do legado dele. E muito interessante, depois que você der um Google, você vai ver essa história que ficou bem conhecida. E assim, eu olhei isso só para você conseguir compreender o que é completar, mas continuar. Quando você vive por um propósito, ainda que você aqui completou a sua missão, você continua salvando, mudando, sendo exemplo, deixando um legado para as próximas gerações, para os seus filhos. Você entende? Tudo que você fizer hoje, eu sento para orar, seus filhos vão aprender, vão repassar, e assim vai, até a volta de Cristo. Então, o momento que todo mundo vai se encontrar no céu, os salvos. Mas olha só, isso é muito, muito
forte, sabe? Eu olhei e eu falei, Senhor, é sobre isso, é sobre a gente entender. Não tem dificuldade para gente grande. Eu tenho. Nada que você olhe e você acha que é grande demais, é de verdade grande demais. É porque nós somos pequenos. E a gente olha o problema, parece ser grande demais. Mas Deus é grande. Aí ele olha o problema, e o problema é o quê? Pequeno. O problema é pequeno. Sabe uma criancinha quando derruba o pirulito no chão, não vai chorar? Nossa, é um problema terrível. Que problema imenso. E aí o pai pega ajuda. Ou vai lavar o pirulito, ou compra um pirulito, compra um pirulito maior. Tipo, para o pai, aquele problema é o quê? A criança está com um problema terrível. Ela quer colocar o dedo aqui, o papai falou que não. E aí ela faz o quê? Ela chora. Como se ela quer tanto aquilo. O pai sabe que tipo aquilo não vale nada. Isso nem é um problema. Não é assim? Mas a criança que é pequena, ela tem a visão pequena. Nós somos pequenos. Às vezes a gente acha que os problemas são grandes. Para Deus é nada. Para Deus é zero. Então vamos confiar nele. Vamos falar, papai, ajuda a gente aqui. Todos os nossos problemas, até aqueles que a gente acha absurdamente grandes, são pequenos para Deus e fáceis de serem resolvidos. Porque Deus é Pai. Olha o amor de Jesus. Jesus sabe que esse mundo jaz no maligno. E aí ele fala o quê? Livra eles do maligno, protege eles. Senhor, protege. Jesus está fazendo ali a oração. E essa intercessão que ele fez, essa oração sacerdotal, nos alcança. Você é alcançado, porque o Senhor Jesus pediu a Deus pelos filhos que viriam ainda. E você é essa geração. Existe oração de Jesus especialmente por você. E você vai desistir. Você vai desanimar. Nem pensar. Nem pensar. Nós vamos viver isso aqui. Nós vamos continuar. E aí ele fala: e eu continuarei a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Nós vamos orar agora e nós vamos falar: Senhor Jesus, esteja em nós. Porque ele nos fala, é uma promessa. Ele fala que o amor dele vai estar em nós, então a gente vai falar: Senhor, coloca o teu amor em nós. Ele intercedeu ao Pai por você, então você vai pedir perdão. Você vai falar: Senhor, perdoa. Quando achei que eu não era importante. Perdoa quando, antes de te conhecer, eu sofri tanto neste mundo que eu achava que não era importante. Que eu achava que não tinha valor. Mas agora que eu te conheci, vejo o teu amor. Eu sei que o Senhor me amou antes mesmo de eu nascer. Gente, nós vamos fazer a Santa Ceia. E você pode escolher a sua posição agora. Você pode ser o filho que ouve, que se rasga, que está aqui para se derramar ao Senhor, aprender, aceitar a vontade do Pai. Você pode ser essa pessoa e sair daqui cheia do poder de Deus, ou você pode se entregar à perdição. Você pode estar aqui nessa ceia sendo o Judas que participou da mesma ceia, comendo do mesmo pão, bebendo do mesmo cálice, mas sem estar no mesmo espírito, no mesmo propósito, ligado na unidade. Você entende? Ligado na unidade. A unidade,
vai ser, a igreja é um, né? Ele fala um corpo de Cristo. É um. Nós somos um em Cristo. Ele chama a igreja de corpo, porque não são corpos. Nós não somos corpos de Cristo. Nós somos corpo. Um corpo. Não existe várias cabeças. Existe cabeça. Que é quem? Cristo. E Ele nos chama para isso. Vamos fazer essa Santa Ceia, vamos fazer dessa Santa Ceia uma Santa Ceia memorável. A gente olhar e falar, uau, Senhor, foi a oração que o Senhor fez antes de cear e de fazer o que o Senhor fez por amor de mim. Uau! Se você quer viver essa vida com o Senhor, você vai tomar uma decisão de se entregar. Nós vamos cear, e você que não é batizado, você que falhou, vai pedir perdão e tudo mais, vai se analisar. Não pode beber a ceia indignamente. Você que não é batizado, decida se batizar para você poder participar dessa ceia. Decida, fala, eu quero, eu vou me lançar. Poxa, esse Deus é o Deus que me ama antes de eu existir. Você sabe o que é isso? Imagina um pai que tem ali o sonho, né, de ter um filho, e ele já vai orando, meu Deus, abençoa o filho que eu vou ter. Ele sonha com aquele filho. Deus sonhou com você. Você não precisa acreditar no que o mundo, nas mentiras que o mundo te conta. Acredita na verdade, que é a palavra de Deus. Aí tudo vai fazer sentido na sua vida. Amém, pessoal?